Mestre Yoda, acha que estamos caminhando para uma guerra? O lado sombrio a tudo obscurece. Impossível de se ver. O futuro é... Desde quando o Conde Dooku abandonou os Jedi e se juntou aos separatistas, o movimento dos sistemas independentes, ele se tornou basicamente o inimigo número 1 da República. E não simplesmente porque Conde Dooku tinha se tornado um vilão, uma pessoa ruim, mas porque Conde Dooku era para os separatistas o que o chanceler Palpatine era para a República. Ele era o unificador. Ele era o que segurava aquele movimento inteiro. General Grievous, ele tinha o seu papel, e esse papel era basicamente comandar as forças separatistas. General Grievous, ele não tinha uma função política. Ele era um comandante de guerra. Os outros indivíduos que a gente vê junto com o Conde Dooku são simplesmente representantes de seus sistemas e planetas. Somente Conde Dooku era considerado o cérebro dessa operação. E para piorar isso, ele não só representava os separatistas, mas ele também fazia parte da organização que era o número 1 inimigo dos Jedi. Conde Dooku era um Lord Sith. Os Jedi nunca tiveram informações claras de como os Lord Sith estavam operando. O que eles sabiam, o que Mestre Yoda revelou pra gente, é que os Sith, pelo menos nos últimos 1000 anos, estavam trabalhando em duplas. O Sith Mestre retendo toda a sabedoria, todo o conhecimento do Sith, e o seu aprendiz Sith cobiçando e desejando todo aquele conhecimento e toda a sabedoria do seu mestre. E mesmo tendo essas informações, os Jedi sabiam pouquíssimo sobre o Sith moderno, até o momento que Darth Maul se revelou. Faziam quase 1000 anos que um Jedi não via um Sith, e muito menos duelavam deles. Quando eles se depararam com Darth Maul, eles rapidamente reconheceram ele como um Lord Sith, mas ainda existia uma dúvida. Será que ele era o mestre? Ou será que ele era o aprendiz? Depois disso, Conde Dooku se tornou um Lord Sith, e os Jedi ainda não sabiam que ele realmente era. Por algum tempo, eles até mesmo acreditaram que Conde Dooku era o Darth Sidious. E mesmo depois que Conde Dooku abertamente falou para Obi-Wan Kenobi, lá em Geonosis, que Darth Sidious era o cara que realmente comandava a República, ele era o verdadeiro vilão, ainda assim os Jedi não acreditavam. E até o dia da morte de Conde Dooku, os Jedi sinceramente acreditavam que Conde Dooku era o vilão principal. E os Jedi pensaram isso até o dia da morte de Conde Dooku. Por muito tempo os Jedi vinham reclamando sobre a névoa do lado sombrio. Antigamente os Jedi sentavam, eles meditavam e a força simplesmente respondia o que eles queriam. As respostas, o futuro era revelado. Mas não recentemente. Desde a época de Darth Tenebras, mestre de Darth Plagueis, os Jedi eles vêm sendo gradualmente cegos à força. E foi Darth Tenebras quem iniciou isso através de suas meditações no lado sombrio. Plagueis disse para Palpatine que Tenebras basicamente furou a bolha do lado da luz que existia na galáxia, fazendo com que o lado sombrio penetrasse o lado da luz. E para piorar o furo dessa bolha ainda mais, Darth Plagueis, durante o aprendizado de Palpatine, os dois se juntaram e eles meditaram ainda mais no lado sombrio. E o resultado disso foi uma clara e óbvia inclinação inteira da força na galáxia para o lado sombrio. Apesar de existirem somente 2 Lords Sith na galáxia naquele tempo, ainda assim foi o suficiente para inclinar a força inteira para o lado sombrio. Isso revela pra gente claramente o que a força pensava dos Jedi naquele momento. Apesar dos Jedi serem a maioria, eles ainda assim estavam perdendo o favor, a bênção da força, a gente pode dizer. Infelizmente, isso é algo que pouquíssimos Jedi conseguiram enxergar. Qui-Gon Jinn é um deles. Uma das razões que Qui-Gon Jinn rejeitou entrar no Conselho Jedi. Ele via como a Ordem Jedi estava seguindo um caminho que era um caminho material, um caminho mundano, e não um caminho da força viva. E Conde Dooku, mestre, antigo mestre de Qui-Gon Jinn, ele teve essa mesma percepção. Tal mestre, tal aprendiz. Conde Dooku via claramente como os Jedi abandonaram seguir a força em prol de seguir o desejo da República. A República fazia coisas erradas. A corrupção que existia era óbvia, era clara, era na cara de todos. E todos sabiam disso, incluindo os Jedi. E mesmo assim os Jedi não faziam nada. Eles tinham poderes da força, eles tinham uma conexão com a força. E em vez de agirem, tomarem o poder, remover a corrupção, remover o câncer que infectava a República, Conde Dooku observou que os Jedi ficavam parados, fazendo nada, segurando o poder em suas mãos e cumprindo os desejos da República
por mais errados que eles sejam. Esse grande defeito dos Jedi, essa arrogância, achando que ainda são poderosos, que ainda tem uma conexão, ainda tem a bênção da força, e não vendo claramente que o caminho que eles estavam seguindo era um caminho errado, um caminho anti-força, cegaram os Jedi drasticamente. Eles não viam mais o que era errado e o que era certo. Eles não conseguiam nem sentir o futuro. A única coisa que os Jedi tinham agora era o pensamento mundano, o pensamento crítico que toda pessoa na galáxia tem. E o resultado disso foi que os Jedi foram forçados a fazer decisões que pessoas sem a força fazem. Decisões não guiadas pela força. Decisões racionais e não espirituais. Os antigos Jedi fortes com a força, eles teriam sentido claramente quem era o mestre Sith, quem era o aprendiz Sith. Quantos Sith existiam? Quão forte o lado sombrio estava? Quão forte o lado da luz estava? Mas não os Jedi modernos. Com seu pensamento crítico, eles respondiam somente ao que estava imediatamente em sua frente. E a pessoa que estava na frente deles era Conde Dooku. Mesmo Conde Dooku tendo dito para Obi-Wan Kenobi que existia um Darth Sidious, que um Lord Sith comandava a República. Ele operava na escuridão. Ainda assim os Jedi não acreditavam, porque não havia provas. Mas os Jedi antigos não precisariam de provas. Eles sentiriam o lado sombrio. O que os Jedi esperavam que acontecesse quando Conde Dooku fosse eliminado é que o lado sombrio fosse severamente abalado e enfraquecido na galáxia. Mas o oposto aconteceu. Com a morte de Conde Dooku, o lado sombrio, em vez de enfraquecer, ele se fortaleceu exponencialmente. Obi-Wan Kenobi revelou essa informação para Mace Windu quando eles conversaram depois da morte de Conde Dooku. Obi-Wan Kenobi disse que a morte de Conde Dooku, ela devia ter pelo menos enfraquecido a escuridão. Mas em vez disso, mestre Mace Windu, estou sentindo que a escuridão está mais forte do que nunca. Eu temo que a intuição do mestre Yoda estava correta. Conde Dooku era simplesmente o aprendiz para o Lord Sith e não o mestre. O medo que a gente vê os Jedi tendo na vingança do Sith não é algo acidental. Quando Mace Windu revela que ele consegue sentir algo estranho, como se existisse um plano muito próximo de eliminar os Jedi da galáxia, esse sentimento ele vem através das experiências que os Jedi estavam tendo antes mesmo das guerras clônicas. Os Jedi não conseguiam mais prever o futuro. Tudo que eles achavam que ia acontecer, aconteceu o oposto. Onde eles esperavam que finalmente o lado sombrio ia enfraquecer, o oposto acontecia. O lado sombrio se fortalecia. Somente pertinho do fim das guerras clônicas, que os Jedi finalmente abaixaram a sua arrogância, eles viram que realmente não estavam. Eles agora eram cegos. Somente nesse momento que eles finalmente admitiram que aparentemente a República realmente estava sob o comando de um Lord Sith. O que Conde Dooku tinha falado no início da guerra, anos atrás, aparentemente era verdade. Essa verdade foi muito dura de admitir. O que os Sith diziam, que os Jedi realmente eram arrogantes, era verdade. E infelizmente os Jedi perceberam isso tarde demais. Mas conversa aí comigo, gente. O que vocês acham que seria necessário para os Jedi terem descoberto Palpatine mais cedo do que ele foi descoberto? E se você gostou desse vídeo, seja mais perceptivo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.